Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Do jogo de hoje, esse 3-0, Tite, e dos treinos em Moscou, na sequência você já pega o avião e vai para a Alemanha, se preparar para a partida contra a Alemanha. Você sai daqui da Rússia com mais dúvidas ou certezas em relação à lista de 23 nomes para a Copa do Mundo? Eu saio feliz pelo desempenho. Saio feliz porque enfrentamos uma Rússia que impôs e que veio para o embate e que não só fez marcação baixa, mas agrediu também. Agrediu na marcação, por vezes alta, na saída de bola, numa retomada, gerando dificuldades. Eu fico feliz porque a equipe teve a capacidade de manter um nível de concentração alto, de ficar construindo o jogo, aquilo que é nosso modelo e a nossa característica, triangula, inverte, trabalha, independente dos posicionamentos que a gente pode falar depois, contra uma linha de 5, que era o que nós estudávamos, e que isso pegar um número para interpretar só, quando tu tem, jogando contra uma linha de 5, 24 finalizações e 13 são no gol, 13 são precisas, sabe? Esse número como um dado de interpretação de um volume que a posse estabeleceu, finalização, e finalização que acertou o gol. Isso quer dizer que a equipe clareou, ela teve a possibilidade de criação e de conclusão, mesmo em funções ou atletas executando funções diferentes. Fico com essa certeza e com essa alegria, né? E vai continuar aberta aí a concorrência para a Copa, vai ficar, tá aberta. Господин Титов, вчера я задавал вам вопрос, но, к сожалению, были трудности перевода. Вчера, видимо, неправильно перевели вам этот вопрос. Хотел бы услышать сегодня на него ответ. Вопрос из области фантастики, наверное. И кого бы из сборной России вы могли взять в свою сборную, в сборную Бразилии? Кого из этих игроков, которые сегодня выходили на поле? Eu falo alguns, Kleber, e depois tu traz o nome, eu trago na posição, porque eu não tenho a pronúncia correta. Mas eu sei do seu técnico e da capacidade de organização dele. Por exemplo, que mexeu na equipe num 3-1 contra a Espanha, fez um 3-3 e quase venceu o jogo, porque teve a bola do jogo, com uma das favoritas da Copa, com o técnico da equipe adversária. Um meia de articulação, infiltração, é muito bom jogador. Alô, Golovin. O ala direito é um jogador de muita infiltração, muito agressivo. Samedov. E aí me ajuda um pivô de bola aérea que é muito difícil ser marcado porque tem uma retenção importante para que os meias possam chegar, para os jogadores chegar na frente. Smolov, com qualidade técnica, finalização de curta, de média, sempre dando preocupação aos dois zagueiros. Miranchuk, outro meia de chegada, dois meninos, Golovin e Miranchuk, que são jogadores com uma grande qualidade de condução rápida de bola, de finalização, chegada perto do pivô. Goleiro. Oi, destaque. Também teve uma grande atuação, né? Tecnicamente muito bem. O número de finalizações que a gente se referiu, que foram 13, é anormal, é fora do padrão. O padrão de finalização certa, normalmente ele gira. Quando chega em 40% de acerto no gol, eu já fico feliz, porque estatisticamente ela não chega a tanto. Nós fizemos mais de 50% e o goleiro foi muito bem, o arqueiro de muita qualidade, frio. Wellington, por favor. Aqui atrás dos câmeras. A gente gostou muito do Douglas, do Willian, do Coutinho pelo meio. Qual a sua impressão desses jogadores aí que eram algumas coisas que você queria ver? Os jogos eles são importantes porque a pergunta que vocês me fizeram antes do Tino, eu usei ela na palestra. Tu tem que dar o botão de start para retomar uma coisa que ela foi de 4 meses atrás. Isso é desafiador.
e eu coloquei para os atletas, é desafiador para todos nós, manter um padrão de atuação, a gente ficar 4 meses fora e botar para dentro. E claro que alguns jogadores que não executam essa mesma função, vai precisar de 15, 20, 30 minutos para estar natural. Por que eu estou falando isso? Meu Coutinho por dentro, até encontrar o seu melhor espaço, também, aí começou a fluir, aí segundo tempo deslanchou. A mesma coisa com Douglas Costa, né? A gente sabe que a retomada do Gabriel Jesus no melhor ritmo também, jogou 2 jogos, mas não está meio ritmado, mas importante. E a entrada boa do Firmino também. Então tu começa a encontrar essas opções, essas qualidades individuais que elas vão agregando e que elas vão dando também essa possibilidade de utilização de atletas em outros setores, como foi o caso mais específico que eu tanto queria ter, com uma observação do Coutinho por dentro. Tite, eu gostaria, por favor, de uma análise sua do desempenho do Pedro Jeromel nos treinamentos, no jogo ainda que tenha sido pouco tempo, e se o fato de você ter escolhido Pedro Jeromel para compor o banco e para entrar no jogo significa que ele deu um passo na briga pela vaga entre os 23 da Copa. Eu entendo essa ansiedade que vocês têm em procurar ter os jogadores da Copa e nomes. Eu digo que todos são oportunidades. O que trouxe o Jeromel aqui foi a grande Libertadores que ele fez, o grande Mundial que ele fez. Então essa construção, eu digo assim, que tu vai olhando para ele, jogou bem, foi bem. Numa equipe que está bem e que auxilia ele, porque ela mantém um padrão alto. Por vezes um atleta individualmente ele está bem, mas a equipe oscilando da mesma forma, ela traz um prejuízo. E essa é a nossa capacidade de observar, por vezes independente do momento de uma ou de outra equipe, da qualidade do atleta. Teve a sua, é um jogador muito concentrado, a capacidade dele de treinamento e de naturalidade para colocar a camisa da seleção brasileira. E eu me lembro que eu conversei com o Douglas, quando eu estive no treinamento do Grêmio, e a gente conversando de uma forma natural, a gente conversando, ele disse, pô, o Jeromel disse assim, tu vai jogar contra o Cristiano Ronaldo, ele tem essa característica e essa outra. Ah, beleza. E sai de uma maneira natural, tu vai jogar contra o Neymar, ele tem essa e outra, eu disse, não, eu vou estudar com naturalidade. Ele tem essa capacidade de absorver, da dimensão da pressão e ser natural para jogar. Isso é maturidade. E vai construindo juntamente, vai concorrendo com os outros todos. Tite aqui, Monara, Rádio Sagres 730. Antes do jogo contra a Rússia, você disse que gostaria de observar o comportamento da seleção brasileira diante de uma seleção que jogava com um esquema, um sistema mais fechado, assim como já tinha sido, por exemplo, contra a Inglaterra, e assim como vocês esperam encontrar diante de outras seleções na Copa do Mundo. Queria saber, taticamente, o que você espera testar diante da Alemanha e se a parte emocional também será observada, visto que o jogo envolve o 7-1 e toda aquela situação da última Copa do Mundo. Vamos por partes. A gente enfrentou linha de 5, com 3 médios, um articulador que chegava próximo a um atacante e que veio para o embate ofensivo mais do que a Inglaterra. Ele agrediu mais que a Inglaterra. Ele trouxe mais contundência. A Inglaterra ela fez um plano baixo e nós também neutralizamos o contra-ataque com os 2 jogadores de velocidade, também, num sistema parecido, só que a diferença também é que a gente estudou e conseguiu construir e conseguiu reposicionar atletas em setores importantes para gerar superioridade em cima do sistema, porque nós não tínhamos, e a própria seleção não tinha essa experiência. Já o segundo jogo, já mais maturado, já mais analisado, sou eu e está a comissão técnica quebrando a cabeça em cima de movimentos, onde os meias trabalham, que lado tem que dar amplitude, que lado fica aberto para não ter, quais os dois. Tu começa a criar mecanismos. E a gente fez o trabalho tático lá no campo na Inglaterra, em Londres, do Fulham. A gente trabalhou. Fomos para o jogo.
Treinamos dessa mesma forma, fizemos o trabalho tático predominantemente também em cima dessa função. Fomos para o jogo. Primeiro tempo estava um pouquinho impaciente para encontrar, digo, calma, e se posicione-se, principalmente os dois meios, e ajustem com os dois laterais construtores, que nós vamos chegar e vai botar volume para essa situação acontecer. Então, essas experiências que a equipe vai tendo e sentindo a dificuldade do jogo, encontrando alternativas para que ela possa ser mais, no caso, mais infiltradora, mais ofensiva, mais agressiva, que finalize mais, que crie mais. O jogo, eu tenho respondido, o jogo de 7-1 é o último jogo que aconteceu e nós temos a naturalidade de enfrentar e saber que nós vamos enfrentar a Alemanha em Berlim, que foi campeã mundial, que nos venceu de 7-1 e que isso é uma etapa que passou e que nós estamos num período de construção e que também emocionalmente ele é importante nós enfrentarmos a Alemanha assim. Ele te traz esse componente, né, emocional. E o que a gente vai querer fazer contra a Alemanha? A gente vai querer jogar futebol. A gente vai querer ser competitivo mentalmente forte, fisicamente bem recuperado, tecnicamente com uma ideia de jogo, colocá-la. E a gente procura em qualquer que seja o local, qualquer que seja o adversário, impor uma nova ideia, a nossa forma de jogar. Tite, aqui no fundo, no primeiro tempo, no jogo de hoje, o Brasil encontrou alguma dificuldade para penetrar na defesa adversária e uns contra-ataques. E no segundo tempo, o jogo fluiu e quase uma goleada. O que foi determinante para essa mudança do primeiro para o segundo tempo? Um detalhe importante, quando tu fica com a bola e tu fica rodando de lado e infiltra, tu vai rodando de lado e fica infiltra, tu vai minando o adversário também. Ele vai tendo força de marcação, força. Daqui a pouco ele vai baixar a guarda, é inevitável. Então fazer também desse artifício, que é a nossa característica, aí tu vai em determinados momentos encontrar esses espaços maiores, porque o ritmo empregado pela equipe é um ritmo forte. Então ele tem uma racionalidade em cima disso, né? Alguns posicionamentos que eu não vou ficar também agora colocando. A gente estudou pra caramba para saber, eu não vou falar não. Alguns movimentos que a gente traz de posicionamento que te dão essa chegada mais na frente. Essa proximidade, principalmente com o pivô central, com o Gabriel. Como fazer isso? Eu lembro que a gente ficou conversando com o técnico e disse, pô, mas e vocês quando enfrentam quando a linha de 5, como é que é? Ele olhou para mim e disse, é uma dificuldade. Mas não me falou nada. Mas não deu uma água. Digo, tá bom, vamos se virar, vamos atrás, então. O Tite, Jair Carvalho aqui em cima, Estado de Minas, Rádio Tupi. Ontem, quando você saiu, a gente conversou ali brincando e eu falei, Tite, o Brasil vai jogar bem? Você falou, o Brasil vai jogar pra caramba. E jogou pra caramba, principalmente no segundo tempo, quando o Brasil, o Felipe Coutinho, desmontou o sistema defensivo da Rússia. Queria saber de você se a gente também vai jogar pra caramba contra a Alemanha, se essa é uma vontade de você botar a equipe para girar e para jogar muito bem. Não tem nada a ver com 7-1. 7-1, como você disse, é outra história. Mas é um grande jogo, é jogo de cachorro grande. Eu sempre tenho batido... hoje eu falei para os atletas na palestra, eu vou repetir para vocês. Quando eu busco desempenho, que o atleta jogue bem individualmente, e essa experiência eu tenho. Quando eu era atleta, a equipe vencia e eu não jogava bem, eu não ficava satisfeito. Eu ia dormir, eu digo, faltou o meu melhor trabalho. Atleta de excelência prima por isso e gosta disso. Individualmente eles têm que jogar bem. Eu e a comissão técnica, a gente tem que estudar as formas alternativas táticas para furar bloqueio adversário, para gerar uma criatividade maior, para ter uma substituição. É nossa função. Não é só o lado humano, agora o lado de competência. Os preparadores físicos têm que dar a equipe fresh, ela tem que estar milhão, para daqui a pouco ela ficar batendo, cansar o adversário. No boxe é o jab, tu vai jabeando, jab, daqui a pouco vai. É assim. Né? E emocionalmente tu tem que ter uma capacidade muito forte mental. Às vezes tu consegue vencer em minutos finais de jogo, justamente por essa capacidade de concentração, de persistência, de saber a tua ideia e aquilo que tu tem que fazer. Tu tem que conjugar esses 4 fatores. Por que eu falo isso? Porque tu quer ser bonzinho, tu quer tirar a responsabilidade de ganhar? Não! É porque isso me leva a ter chance maior de vencer.
É o processo todo. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque não é. Quem gosta de vencer, gosta de olhar para trás e qual é o processo que eu tenho que chegar para mim aumentar a chance de vencer. Por isso. Professor Tite, o Paraná lhe abraça. E lhe cumprimento por mais uma vitória. Você tem me dado muita alegria. Você viu o Kleber e todo. O abraço é recíproco, então. Tá? Osíris Nadal, Rádio Clube de Ponta Grossa, KTV de Cascavel. Quanto mais no jornalismo brasileiro, nas entrevistas, quando um time grande como o Brasil perde, o cara diz assim, pedagogicamente, a derrota foi ótima. Então, eu pergunto para o senhor, a vitória hoje, do ponto de vista pedagógico, ao senhor e ao Kleber, quais os resultados pedagogicamente obtidos por essa dupla vitoriosa? Quando ele me olha assim, é para me começar a resposta. Primeiro, manter uma consistência defensiva, que mais uma vez a gente manteve. Né? O adversário, se não me engano, teve 10 chances, 10 finalizações, das 10 só 3 no gol, e situações que a gente teve segurança. Essa é a primeira parte. A segunda é manter a ideia de jogo, jogar bem, produzir com qualidade de passe, com as movimentações, estudando novas alternativas. A Rússia agrediu mais, a Rússia puxou contra-ataque com mais gente, a Rússia tinha uma bola aérea forte, a gente deu essa consistência com os 2 zagueiros e com o Casemiro. Foi um bom jogo nesse sentido. E os gols, a quantidade de chances que a gente teve, aumentando esse número de chances, finalizações no gol, de 24-13 a mais que 50%, ou seja, mais que uma média normal, que é de 40%, uma média super positiva. Então, isso dá essa segurança para que a gente possa continuar colocando detalhes e vir nessa crescente. Ele traz o aprendizado, ele tem que ser feito na análise, independentemente do resultado. Existem resultados de vitória, com placar elástico, mas que eles não são consistentes. Assim como existem, por vezes, resultados de empate, mas que tu diz assim, cara, jogou muito. Então, o resultado do jogo, a mim, ele foi condizente com o desempenho apresentado. Quesada. Ali no fundo, professor. Titi, aqui, Arthur Quesada, estamos ao vivo para o Mais 90, Esporte Interativo. Te pergunto em relação a Douglas Costa e o William, porque a gente notou, principalmente na primeira etapa, na segunda também, que você trocou eles de lado por diversas vezes, não é? Isso foi por conta do adversário? É uma coisa que vocês pensaram especificamente para a Rússia ou é uma fórmula que vocês vão levar para outras partidas, por exemplo? O atleta é inteligente nas suas funções, que por vezes intuitivamente ele começa a encontrar melhores espaços. Eles giraram e trocaram no momento de uma jogada que ela acabou terminando, eles permaneceram. E eles têm essa liberdade. Até para uma recomposição, e nós observamos no banco, e as jogadas trouxeram e foram boas, aconteceram boas. Eu digo, deixa um tempo mais para te tirar, inclusive, do marcador de uma zona confortável de marcação. Daqui a pouco é o cara que puxa fundo, daqui a pouco é o cara que balança e vem para dentro. Então, tu criar essas variações, né, de mudança de lado para que o adversário também não fique confortável para marcar. Tem essa possibilidade. No segundo tempo, eles retomaram porque a gente ajustou o posicionamento dos meias, a gente precisava dos 2 abertos. Mas se fizer um meio-campo um pouquinho mais atrasado, a gente pode jogar com o pé trocado para que eles possam trabalhar por dentro. Tite, boa noite e parabéns pelo resultado. Me chamo Pablo, da Sputnik Brasil. Gostaria de saber se... Não, com a situação difícil no Brasil, política e social, e com a divisão da população agora, você acha que seria bom levar o Hexa agora para casa, justamente nesse período difícil que o país está passando, a taça do Hexa? Você sente uma pressão a mais fora do campo? A pressão minha de fazer da minha atividade profissional, da nossa atividade, o mais digna possível, o mais competente possível, o mais humana possível dentro do esporte. E que o esporte seja, como ele é, um meio de educação.
Ele é um meio que ele te dá, ele te passa princípios. E ele está resumido nessa situação. Está o Walter Feldman atrás de ti, que tem uma experiência muito grande a esse respeito. Está o presidente Noveleto, o Rato atrás, e eles sabem do que eu estou falando. O esporte, por si só, ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade social, ela é muito maior, ela lida com vidas. Ela é muito maior que o esporte. Daza. Aqui, Tite, por favor. Boa noite. Eu queria que você comentasse a respeito das atuações dos teus dois meios centrais ali, o Paulinho e o Coutinho. O Paulinho como o cara que muitas vezes parece o segundo centroavante, né? Recebeu do Gabriel Jesus no pivô no primeiro tempo, pequena área cabeceando no segundo. A importância dele nesse tipo de jogo difícil de romper linhas. E se você viu o Coutinho jogando com naturalidade nessa nova função, se você acha que ele deu sequência às jogadas como você gostaria e não só iniciando o jogo muitas vezes um pouco mais atrás. Kleber responde, mas não tudo. A questão do Paulinho é uma característica própria dele de aproximação, teve um gol, pênalti, 2 chances em cima do goleiro, característica que ele já traz há muito tempo, empresta há muito tempo à equipe, hoje no posicionamento um pouquinho mais adiantado. O Coutinho, com a gente trabalhando ele numa função nova, repetindo mais essa situação, primeiro tempo buscando mais um pouquinho o jogo atrás, segundo tempo um pouco mais adiantado, mais próximo do que ele possa crescer, no sentido de ter mais condição de dar assistência, no sentido de jogar mais com uma finalização, como teve também no segundo tempo. Eles podem jogar em espaços mais reduzidos, por vezes ter menos a bola, mas serem letais, serem mortais, porque uma jogada construída, uma infiltração dada, ela é chance de gol. As 3 últimas, por favor, gente. Começa ali, Fábio. Tite, aqui, ó, Fábio Aleixo, da Folha de São Paulo. Hoje a gente viu até toda a diferença técnica que existe. O Brasil, desde o minuto inicial, propondo o jogo, agredindo bastante a Rússia, que era o de se esperar pela diferença que a gente sabe que existe de nível entre as duas seleções. E na terça-feira, Brasil e Alemanha são seleções de níveis muito mais parelhos do que a gente viu hoje. A proposta para terça-feira é tentar ser agressivo assim? Como que se traça a estratégia? Porque são jogos de características totalmente diferentes. Eu estava ouvindo a tua pergunta e estava olhando para os outros repórteres e eles sabem a resposta que eu vou dar. Vocês sabem a resposta padrão que eu vou dar. Eu tenho pré-jogo para colocar para vocês. Agora, eu tenho que enaltecer, falar que nós temos ainda situações, por exemplo, de infiltrações que aconteceram do adversário e eles conseguiram concluir. Tem um número grande de finalizações 10, né? Apesar de elas serem pressionadas. E quando elas pressionadas, elas são, a possibilidade de erro ou a possibilidade de defesa do Alisson ou de intervenção ela é maior. Mas ainda um pouquinho nós temos que ajustar. Eu não vou falar de estratégia para o jogo contra a Alemanha, não, mas a Rússia também procurou nos agredir. Foi diferente uma ideia, eu falei de uma ideia da que foi contra a Inglaterra, por exemplo. Tino. O Tite, a seleção, ela conseguiu, ao meu ver, jogar com equilíbrio, mesmo tendo muito tempo sem fazer gol. Assim, a gente ficou, se você pensar, o segundo tempo contra o Japão, os 2 tempos contra a Inglaterra e o primeiro tempo dessa partida, né? Foram 4 tempos sem gol, mas mantendo a dinâmica de sempre. E o lance do gol, a minha pergunta é mais específica sobre o lance que desvendou, que acabou com esse jejumzinho aí de 4 tempos, que no lance do escanteio foi jogada, me deu a impressão, talvez, de que os jogadores trocaram passes curtos ali para tentar desestabilizar o posicionamento da defesa russa. Ou isso foi ensaiado? Foi algo imaginado ou foi uma solução ali de momento dos jogadores? Olha para trás ali, ó. Fernando e o Matheus e o Tomás, eles trazem tudo mascado, toda a bola ensaiada, o posicionamento que faz, aonde a gente pode mexer, os posicionamentos que eles executam nas suas equipes para que eles possam padronizar aqui. Ele foi ensaiado, sim, naqueles momentos,
né, de variação em cima do posicionamento do adversário, em cima das nossas características, sim. Tite, aqui, Raíza Simplício, boa noite. Tite, eu queria insistir no assunto do Coutinho, né? O Coutinho hoje jogou aquilo que você realmente esperava que ele jogasse nessa posição? Coutinho joga muito. Coutinho joga muito de externo, flutuando. Coutinho joga muito por dentro. É um jogador que tem educado e competitivo. Dá para ser competitivo, dá para ser forte, dá para ir dentro e ser educado ao mesmo tempo. Ele é um exemplo próprio disso. Às vezes as pessoas confundem porque tem educação, porque não tem competitivo. Tem. Então ele é um exemplo de um atleta de altíssimo nível que pode executar uma ou outra função, né, com naturalidade, desde que a gente tenha também a percepção de como a organização, como a equipe ela precisa. Hoje ela deu uma amplitude, uma hora vocês perguntaram, ela dá velocidade, daqui a pouco com menos construção, em um outro momento vai precisar um pouco mais de construção. Ele pode jogar do lado. Me ajuda aí, Cléber. Não tem mais o que dizer. Joga do lado esquerdo, caindo para dentro. Gostamos muito. Obrigado, gente.